Olá, estamos aqui no ar pela Rádio Geek. Eu sou a professora Cecília Góes. Estamos aqui no encontro semanal Ensinar e Aprender by Cecília Góes. A Rádio Geek você pode acessar pelo @radiogeek.br ou pelo nosso telefone 973136617. Repetindo, 973136617. Hoje nós estamos aqui com um convidado bem diferente. Não, ele não é educador, mas ele faz uma coisa muito interessante para a educação, que é o engenheiro Marco Linhares. Ele é cearense, engenheiro de computação, formado pela Unicamp. E ele vai contar para nós o que é isso que vocês estão vendo aqui, que é algo muito interessante para nós professores. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Cecília, tudo ótimo. O que é a Voix? Como é que começou essa história toda da Voix? Conta pra gente. Tá, então, a Voix é um jogo, tudo começa com um jogo que ajuda o professor a combater bullying nas escolas. Essa questão do bullying tem nos assustado bastante e, às vezes, né, Marco, causado algumas situações extremamente, até eu diria, perigosas, ameaçadoras, com consequências de depressão em crianças, né? Uhum. Então, assim, criar alguma coisa que as escolas possam trabalhar, né, em favor disso estar sendo minimizado é muito bom, né? Porque o bullying é uma questão séria, né? Sim, e inclusive existe uma lei federal, 3.165, que diz que as escolas de território nacional devem combater o bullying. Exato. E eu visitei várias e várias escolas e eu vi que não existe uma maneira estruturada de resolver esse problema. Foi justamente onde a gente entra com a nossa solução. Uma forma de padronizar o combate ao bullying e ter maneiras efetivas com indicadores que eu realmente estou reduzindo a incidência de bullying. Maravilha. Então vamos lá. Primeiro você explica sobre o jogo, depois a gente vai falar do surgimento dele, como é que foi a concepção do aplicativo, enfim, né? Então, como é que é esse jogo? Quem participa? Como é que se joga? Conta um pouquinho pra gente. Não precisa fazer a demonstração, somente vai explicando, né? Então, basicamente, a gente tem dois times, os inovadores e os conservadores, e eles têm que chegar ao poder. Que papel faria o conservador e que papel faria o inovador? Aí que tá. Em momento algum do jogo eu defino. Então, é pela sua definição sobre o que significa cada palavra. No decorrer do jogo? Sim. Então, são dois times, certo. Eles têm que chegar ao poder, para chegar ao poder vale tudo. E aí, a gente tem situações, eu posso mostrar alguma situação. Claro. E essas situações, elas são resolvidas de alguma maneira. Então, cada time tenta aprovar essas medidas. Elas podem ser resolvidas de uma maneira inovadora ou conservadora. E aí, cada um vai tentar aprovar, né, as suas medidas. Para quem aprovar 5 medidas ganha. Então, quer dizer que não é um ser inovador e outro conservador, e sim a forma como se resolve, ela seria uma forma ou inovadora ou conservadora. Isso, os times, eles são classificados realmente, inovador e conservador. Entendi. E tem essas medidas que cada time deve aprovar. Então, eles jogam em grupo e certo. Eles têm que votar. E assim, é super competitivo. E a gente quis até fugir um pouco dos jogos educativos, que tem uma proposta legal, mas essencialmente, desculpa o termo, é chato, né? Então a gente queria realmente criar algo competitivo, sabe? Até na ideação, o pessoal, mas é educativo, por que não colaborativo? Não, porque nesse competitivo, eles se envolvem muito na partida e a gente consegue entender o comportamento deles, o pensamento deles. Então, por exemplo, alguns dos temas, racismo, igualdade de gênero, obesidade, religião. Olha só o que você está me falando, né? Igualdade de gênero, obesidade, religião, são preferências muito pessoais e que é imprescindível que elas sejam respeitadas. Sim. E a gente percebe que, às vezes, a criança, não por ela mesma, mas muito por influência do ambiente, por influência dos familiares, ela vem com essas conotações já internalizadas de ser preconceituoso em relação a alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo, enquanto aí você está maquinando coisas para me explicar. Teve uma situação com o meu próprio neto, logo que ele entrou na escola, era pequenino, tinha 2 anos e pouco, né? E primeiro dia, tal, voltou, como é que foi o dia e tal. E aí ele contando, foi muito bom, a gente brincou bastante, eu só não brinquei com o menino marrom. Eu me assustei com aquilo, eu disse,
porque assim, como o menino marrom. E eu falei, por que você não brincou com o menino marrom? Ele disse, porque o meu amigo disse que não é legal brincar com o menino marrom. E aí, eu tive que fazer todo um trabalho com a mãe dele para explicar para ele, né? Olha, como ele é? Ele tem olhos? Tem. Tem nariz? Tem. Tem boquinha? Tem. Ele chora? Chora. Então, filho, ele é como você, né? Então é só uma questão de nananã. Do jeito que ele poderia compreender naquela idade, eu expliquei para ele que isso não pode existir, né? E justamente nesse ponto tem o projeto Implicit de Harvard. Ele diz que 90 a 95% de toda a população do planeta sofre de um chamado preconceito implícito, que dá rótulos automáticos para tudo isso que você tá falando. Então, olha que coisa, né? A gente também tem esses rótulos. Veio dos nossos pais, veio da nossa criação. Exato. Se nós não nos policiarmos, não nos fizermos essa reflexão, não é? Sim. Nós corremos o risco de incorrer nesse erro e desrespeitar. Quando você vê, você já falou, né? Isso. E são inúmeros os fatores que geram este bullying. Sim. Desde questões de gênero, questões de etnia. Eu não gosto de falar raça, né? Porque eu falo sempre para meus alunos, raça é cachorro, é dog alemão, é Doberman, raça é animal. Nós temos etnia, é diferente. Então começa por aí uma troca de vocabulário, uma reforma do pensamento, como diz o Edgar Morin. Ele tem um livro bárbaro que chama-se A Reforma do Pensamento, A Cabeça Bem Feita. Ou seja, é exatamente esse trabalho de trocar, não é, esses paradigmas, destruir esses paradigmas para construir novos que sejam positivos. Então eu acho que o teu jogo traz assim, abre uma janela fantástica, né, para esse tipo de coisa. Então vamos lá, como é que a escola trabalharia isso, né? Como é que a escola teria que adquirir o jogo? Fala um pouquinho de como ele funciona um pouquinho mais. Então, o jogo, ele não é uma coisa por si só. Ele é a pontinha do iceberg. Então, certo. Ele é a porta de entrada nas escolas pra gente fazer um trabalho mais aprofundado com os alunos, inclusive desenvolvendo as suas competências socioemocionais. A questão da criatividade, ética, o próprio empreendedorismo, sonho grande. Então, a gente usa esse jogo para entender o comportamento deles em relação a um determinado assunto, sendo que se eles, por exemplo, são preconceituosos em algum tema, quer dizer que o buraco é mais embaixo. Então, sim, a gente usa isso para pontuar e depois fazer esse trabalho mais aprofundado. Entendi. Eu entendo que o jogo não traz a solução. Eu penso que isso deveria ser somado a alguma contribuição de educadores capacitados para dar continuidade à intenção primeira do jogo, não é isso? Sim, e justamente no jogo, a gente não classifica o que é inovador e o que é conservador. O certo. próprio grupo, ele decide em conjunto como é que é. Então, isso foi até uma melhoria que a gente fez, porque no começo a gente dizia, mas a gente percebeu que no balanceamento, não, quem é a gente para julgar, né? Eles mesmos dizem, e aí o professor ele não joga, ele tá só percebendo ele e observa. Olhando como é que os alunos interagem. Sim, ele observa. Sim. Você já fez esse experimento em algumas escolas, pessoalmente? Como é que foi isso? Me dá um dos exemplos. Sim, muito, várias vezes. Uhum. E a conclusão, quando eu converso com os alunos depois, é quase que unanimidade, assim. Eles dizem que, nossa, eu não sabia que isso era um caso, era uma ação que levava a fazer bullying, mas Então, a nossa grande hipótese, e aí a gente vai precisar de muitos mais dados para comprovar, é que o conhecimento sobre ações que levam ao bullying aumenta a tolerância dos alunos, isso. O que reduz a incidência de bullying. Perfeito. E assim, qual seria a faixa de idade que você indicaria para eles conseguirem compreender esse jogo? Tá. Então, esse primeiro jogo, como ele envolve um nível de discussão mais elevado, a gente elaborou ele para a partir de 12 anos, ensino fundamental 2. Então, a gente, como startup, a gente tem um primeiro produto, a gente pensa em criar outros, inclusive abaixando a idade, né, para os menores. Porque realmente, dependendo da idade da criança, você precisa ter uma linguagem que ele alcance compreender, sim, não é? Sim. E as testagens que você já fez foram com crianças de idade para mais de 12 anos. Sim, ensino fundamental 2. E como é que foi essa aceitação? Me conta um exemplo, lembra de uma escola que você foi e me conta esse caso aí rapidamente. Tá. Então, a gente joga com os alunos e, assim, em escolas em que, por exemplo, tem racismo, a gente tem alguns casos e
é muito sério, assim, porque um aponta até o dedo pro outro, sabe? Então é bem triste. Porém, de certa maneira, é bom pro educador perceber isso, porque imagina como é que ele vai começar uma discussão sobre racismo. É difícil, o tema é delicado. Então, quando ele coloca esses casos, os alunos, como eles têm que disputar, né? É bem competitivo, então eles acabam apontando realmente o dedo no outro e falando alguma coisa. E o professor, o educador, tá só observando. E aí, no dia seguinte, então, a gente indica fazer uma partida no primeiro dia, depois acabou. No segundo dia, ele vai pegar esses casos que ele consegue ver pelo relatório no aplicativo e vai começar a discussão sobre isso. Olha, pessoal, esse caso aqui, o que vocês acham? E aí começa a discussão para depois aprofundar o tema. Eu acho interessante porque depois da experiência, é uma prática que a gente deve fazer nas escolas, né? Algumas fazem, muitas, e é fazer a roda de conversa exatamente acerca da reflexão de alguma coisa que foi, algum conteúdo que foi trabalhado, aplicado, enfim, isso é uma prática que a gente costuma fazer. Sim, né? E inclusive, você estava falando de um caso, eu lembrei muito de um caso, que depois do jogo a gente recomenda fazer um teste também, que é basicamente ele dar rapidinho a opinião dele sobre os cenários que apareceram, se ele concorda ou não com a maneira como foi resolvido. E eu fiz com um amigo, e depois ele entrou em contato comigo, porque deu lá que eu mostrei o resultado pra ele, deu que ele era preconceituoso. Ele, não, mas eu estudei nas melhores escolas, eu tenho bons valores, como é que pode? Vamos ver o gabarito. A gente pegou questão por questão e saiu olhando o que ele tinha respondido, o que era esperado mesmo. E a gente percebeu, olha só. E aí, quando eu expliquei pra ele, sabe? Claro! A gente percebeu que nas situações, ele detectava que o comportamento era de bullying, mas ele se posicionava em não fazer nada. Então, ele percebia e não fazia nada. Então, ele era justamente aquele cara que fica em cima do muro. Entendi. Ele achava que o certo era não fazer nada. Então, já é uma omissão, né? Sim. O não fazer nada já é uma omissão. Você não pode estar diante de uma situação de alguém cometendo bullying e você se omitir. Se você não tá fazendo nada, a pessoa tá contribuindo. Tá contribuindo. Quem cala consente, né? Sim, é aquele exato. velho ditado. Então, assim, é importante que agora você nos conte como é que isso poderia chegar às escolas, porque assim, se faz o jogo e depois se faz a reflexão em cima disso, ou seja, vai haver uma intervenção direcionada à questão do bullying e que se estende por essa questão ética, dos valores, etc, não é? Então, de que maneira isso poderia acontecer na escola? A escola tem que adquirir o jogo, como é que vai funcionar isso e como é que esse professor fica, digamos assim, capacitado a lidar com o jogo, porque é uma novidade, né? A gente tá estruturando a Voix pra gente poder atender os professores de forma remota, porque a gente tá em Campinas, então Campinas, São Paulo, eu consigo ir lá e fazer o trabalho com eles, mas já vem gente me perguntar, mas eu sou aqui do Sul, como é que eu faço? Sim. Então, o que a gente está se estruturando é para fazer a formação desses professores, para eles poderem aplicar esse método na sala de aula. Então, através do sistema, eles vão ter todos os indicadores, vão ter os vídeos que podem auxiliá-los e as atividades para ele levar para os alunos. De toda sorte, então, os professores têm que passar por uma capacitação, né? Porque a gente não fala treinamento na área da educação, treinamento é para cachorro, senta, deita, tal. Isso é para, né? É coisa mais automática. O professor se capacita, ou seja, aprende constantemente. Então, este professor vai ter que passar por um processo de capacitação para ter a habilidade de trabalhar com o jogo, não é? Sim. De toda sorte, eu acredito que cada escola deverá ter pelo menos algumas unidades do jogo, não é isso? No jogo, a gente consegue fazer em grupos de até 10 pessoas em paralelo. Certo. Então, por exemplo, seria suficiente que cada escola tivesse quantas unidades? Uma turma com 40 alunos, 4 ou 5 kits seriam suficientes. E, por exemplo, se tem mais séries, elas podem usar os mesmos kits para as outras séries também. Claro, mas então assim, digamos que uma média de 4 kits atenderiam uma escola. Atenderia algumas séries, assim, algumas... Porque não usariam ao mesmo tempo, não é isso? Então haveria, sim. Vamos dizer assim, uma organização. Então, do tipo, esta semana, tal sala vai utilizar, depois na outra semana. Então, seria uma coisa que gradativamente iria conseguir atingir a maioria do pessoal do Fundamental 2, né? Sim, e a escola, ela entra em contato com a gente
ela diz o número de alunos e a gente fornece todo o material para ela. Entendi. Agora, vamos lá. Você diz Fundamental 2, mas ensino médio também, né? Sim, o primeiro é Fundamental 2, mas pode... Começa do Fundamental 2 e segue para o ensino médio. Sim, inclusive quando a gente lançou há pouquinho mais de um mês, numa feira de tecnologia chamada Nova Campinas, e veio empresas, ONGs também interessadas em adquirir, e não precisa nem de muita adaptação, sabe? Certo. Eles conseguem, inclusive, adultos jogarem e começar esse trabalho sem problemas. Muito bom. Então mostra um pouquinho do jogo, conta um pouquinho como é que ele funciona, mostra a carinha dele aí. Fala o que você quer falar sobre ele. Do que ele se compõe? De fichas, de cartelas, como ele é? A câmera mostra, posso... Sim. Deixa eu vou até abrir que estão aqui na mesa. Atentando para o detalhe de que o Marco concebeu desde o app, do aplicativo, até toda a composição do jogo, tudo foi concebido, né? Foi uma concepção dele, como engenheiro de computação. Mas veja que eu acho interessante que tenham startups que se preocupem em produzir coisas a bem do ser humano, a bem do desenvolvimento, digamos assim, né? Então eu acho que esta contribuição para nós na área da educação, ela é extremamente bem-vinda nesse momento em que, como ele disse, muitas vezes a pessoa acha que não está praticando bullying porque ela simplesmente não o faz. Entretanto, se ela se omite, ela está sendo conivente com quem está tendo esse tipo de atitude, né? Porque quem se omite não está ajudando em nada, né? Fica, como ele disse, em cima do muro. Então é uma coisa mais complicada. E agora, como nós estamos vendo, ele está colocando aqui as peças do jogo para que vocês tenham uma ideia que ele se compõe de cartas, de pequenas cartelinhas, algumas fichas rígidas. É plástico isso aí, né? É papel. Não, essa verdinha, o bonequinho, É os PVC. bonequinhos. Não, os bonequinhos. Ah, não, é resina. De resina. É bem duro. Falei plástico, mas é resina. É resina. Então, basicamente... Esses bonequinhos seriam, então, o conservador e o inovador? O bonequinho é pra marcar os pontos. Sim, que sim. Aqui é o tabuleiro. Entendi. A gente tem as cartas de time, tem as cartas de ação, que quando a pessoa vota, ele pode bloquear o voto, mudar o voto do outro, ver o time. E tem as cartinhas de votação também. Perfeito. Então, são muitas cartas. Então, basicamente, a gente baixa o jogo Voix the Game na loja, escolhe o número de jogadores e aí um tema. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Eu tenho alguns temas: cyberbullying, igualdade de gênero, obesidade, racismo, religião e social. Vamos lá para esse da obesidade aí? Tá. Porque é um que ocorre bastante, né? Sim. E a criança fica bastante indefesa, né? Então, eu tenho uma dinâmica para os jogadores se conhecerem, porque os inovadores e conservadores, eles não se conhecem. Então, tem uma dinâmicazinha no começo. E aí, o jogo começa. Então, começa com uma situação. Eu acho que houve uma intervenção aí do barulho. Fala só essa última coisa que você falou. Porque você ligou aí, começou e houve uma interferência. Então, no começo do jogo tem uma dinâmica, porque as cartas, elas são distribuídas de forma aleatória. Certo. E então tem uma dinâmicazinha só pra eles se conhecerem. Vamos supor que nisso que você tá explicando tem quantos jogadores? 5. 5, ok, vamos lá. Então, e aí aparece uma situação. Então vamos ver a situação. No seu primeiro dia de aula, Samuel, que é o peso, ouve de seus colegas a frase, quando o sol faz gordice. Tá. Então, ocorreu essa situação e ela é resolvida de alguma maneira. Vamos ver a maneira. Samuel conversa com seus colegas sobre o seu porte físico e os impressiona com um tipo de dança que só ele sabe fazer. Certo. A primeira coisa que eles têm que fazer é se posicionar como grupo, se eles acham que a maneira como foi resolvida é inovadora ou conservadora. Sim. Então, ele tem as cartinhas, todo mundo recebe as cartinhas e eles jogam na mesa. O professor, ele tá só observando. Claro. E aí, eles mostram as cartas e tem um momento de tentar defender, porque que a gente vê quem votou, por exemplo, se a maioria votou que é inovadora, alguns conservadores, os conservadores podem tentar se defender e tentar convencer os outros que, na verdade, é conservadora. Claro. E aí eles podem... Selecionado
o jeito, né, como foi decidido, agora eles jogam com o seu time e tentam aprovar as medidas. Os inovadores tentam aprovar as inovadoras. Entendi. E olha só. Então, nesse jogo eu consigo perceber de 3 maneiras diferentes como é o comportamento deles. A primeira maneira é essa observação das fichinhas. A segunda é quando acontece... O que essas fichinhas podem indicar? Como eu me posiciono. Dá uma viradinha na fichinha lá pra câmera, ó. Então, a fichinha tem 2 lados, o inovador e o conservador. Ah, é basicamente perfeito. como eu me posiciono. Todo mundo recebe, todos os jogadores recebem. Perfeito. E aí depois tem as fichas de votação, que são essas duas para aprovar a medida. Perfeito. Então, a primeira maneira é pela fichinha, a segunda maneira é quando um aponta o dedo no outro, e isso começa a ficar mais intenso quando um time tá ganhando e o outro perdendo, porque eles aí querem começa ganhar. a ficar mais acirrada a disputa, Isso. né? E aí tem... E o terceiro são análises qualitativas, essas duas primeiras. Ah, entendi. Agora a final é quantitativa. Então, eu vou marcar os pontos aqui só pra mostrar. Então, um time ganha e o outro perde, porque eu disse é competitivo, sim. E aí depois a gente pede que eles façam um teste. Que o teste basicamente, eu pego os mesmos casos Certo. do jogo e eu tenho que dar minha opinião se eu concordo ou não com a forma como foi resolvida. Esse você tá dizendo, eu concordo ou não, seria o papel do professor? O aluno. Ah, o aluno mesmo. Sim. E aí, então, eu só preciso de um device na sala, um tablet ou celular para jogar. Mas, se o lugar tiver mais de um celular, depois que cada um resolve, eu venho aqui... Então, cada um resolve o teste. E aí, eu pego aqui o meu aplicativo. O aplicativo. Que... O outro, se eu tiver mais de um celular, eu vou aqui, eu leio o QR Code e já aparece o mesmo teste para outros. Então, perfeito, tudo isso está associado a uma conta que os alunos não recebem o resultado, mas o professor tem acesso a tudo. Tá. Então, é uma coisa importante dizer também que em nenhum momento os alunos se identificam. É sempre anônimo para eles. O professor ele tem acesso ao resultado e à observação deles. Não importa, quer dizer, o professor tem acesso, mas anonimamente ele não Isso. Os alunos não foram nomeados. Não, exatamente. Entendi. Então, assim, eu acho que, né, num segundo momento, né, o que você está buscando fazer, né? Depois de ter toda a concepção pronta, o próximo passo seria você divulgar isso nas escolas, né? Eu acredito até, Marco, que essa é uma ideia que a gente vai conversar daqui a pouco fora do estúdio. Legal. Que nós possamos fazer esta parceria, tendo em vista que você não é de São Paulo. Uhum. E ontem até eu já aproveitei um gancho e em sala de aula da pós-graduação todo mundo já baixou o teu aplicativo. E o pessoal tá curiosíssimo para ver o jogo, né? E então, assim, de que forma esse jogo chegaria às escolas? Através da divulgação que você vai começar a fazer de que maneira? Se você é educador, trabalha em alguma escola e tem, ou no seu próprio grupo, queira usar o nosso método, entra no site www.voixthegame, Voix é voixthegame.com, e entra lá e entra em contato com a gente. E a gente vai estar super feliz em receber. Olha, Marco, foi maravilhoso ter esse primeiro contato. Eu faço aqui um compromisso dentro do meu programa com os nossos ouvintes, de que a gente vai trazer mais novidades. Talvez o Marco venha mais adiante para falar em que pé está o projeto e como tem andado a divulgação e a propagação deste jogo para que os professores possam ser capacitados, qual a estratégia que ele vai ter para capacitar esses professores, disseminando um trabalho que é excelente. E só um ponto, o número... Então, escolas particulares ou educadores que adquirirem o nosso sistema, a gente vai doar em igual quantidade para escolas públicas também. Olha que maravilha, para vocês verem, né? Sempre a iniciativa de uma startup, sendo ela favorável a uma necessidade do ser humano, é bárbaro, né? Isso é uma coisa que a gente... E a gente sabe, assim, no Brasil tem muito mais escolas públicas do que particulares. Privadas, então, a gente realmente veio aqui como startup para ajudar a resolver esse problema. Maravilha, Marco. Você quer agradecer, falar alguma coisa pra gente finalizar? Bom, é satisfação Dá imensa o seu contato. Tá aqui. Tá. Vou deixar, então, o site www.voixthegame.com.
E o telefone, o celular 19 99261 3082. Só manda mensagem que a gente fica muito feliz em conversar com você. É thevoix.com.br, é isso? voixthegame.com. Ah, Voix The Game. Voix The Game em Muito inglês. bem, então repetindo, para vocês conhecerem o jogo, é voixthegames.com.br e... .com. Então, voixthegame.com. E aí vocês vão ter acesso, poderão ver o jogo, né? Querendo baixar o app também, enfim. Fica aqui uma isca para vocês depois, posteriormente, saberem mais a respeito disso e entrar em contato com o Marco através do telefone que ele disse, 019 99261 3082. 99261 3082 019 Campinas. Marco, muito obrigada. Foi, assim, uma colaboração muito importante para nós que precisamos de outros recursos, outras estratégias para, às vezes, solucionar situações que, de forma lúdica, de alguma maneira é uma forma lúdica, Sim. e nós trabalhamos com problemas que intervêm na nossa prática pedagógica e que, muitas vezes, você falar, conversar a respeito, como você disse, fica chato, né? Sim. Então, esta forma mais que entretém, que envolve e que ele tem que refletir acerca disso, na competição, enfim, isso é uma coisa que pode entusiasmar e trazer soluções para nós. Finalizamos aqui mais um programa Ensinar e Aprender by professora Cecília Góes. Lembrando que o seu acesso aqui na Rádio Geek é @RádioGeekBR e pelo telefone também 97313-6617, nosso WhatsApp. Muito obrigada e até o próximo programa. Esse aqui é para você sortear pra quem tá assistindo. Nós vamos fazer o sorteio e depois eu comunico no próximo programa, combinado? Até mais, gente.